Bom, a boa notícia na economia é que a indústria brasileira está reagindo. O IBGE divulgou ontem o índice que mede a atividade do setor e o resultado para o mês de julho foi positivo. Para vencer a crise, essa indústria apostou em novos produtos. Lançou 7 só este ano e vê o consumidor mais animado. O consumo tem aumentado sim, discretamente, mas a gente já percebe isso. O consumidor, além de consumir mais, quer consumir coisas novas, coisas diferentes. Com o aumento no consumo, os fabricantes de alimentos incrementaram a produção. Em julho, a alta foi de 2,2%. O setor alimentício foi o que mais influenciou o crescimento da indústria em geral. 0,8% em relação a junho e 2,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A indústria teve o 4º resultado positivo seguido. No mês de julho, foi o melhor desempenho desde 2014. Neste ano, o setor tem até agora um crescimento de 0,8%. O quadro geral ainda é um quadro de crescimento muito baixo, de dinamismo fraco, corroborando aí aquilo que se espera para 2017, que é uma etapa de recuperação muito lenta. Mas o dado especificamente de julho veio dentre os melhores de 2017. Numa rede social, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o crescimento ficou acima do esperado, mostrando uma trajetória de forte recuperação. E, segundo ele, se trata de uma recuperação sustentável. É isso mesmo, Janine? Bom dia para você. Forte, nem tanto, né? O que a gente vê é a indústria reagindo de uma maneira crescente, não conseguiu recuperar, porque o ano passado foi muito ruim, realmente foi muito ruim, o acumulado desse ano também ainda não dá indícios positivos de uma recuperação mais rápida, mas em compensação, aos poucos, vem retomando a produção industrial. O interessante é perceber que a reação está focada em bens de consumo, a gente acabou de ver a questão dos alimentos. No estado também, as vendas cresceram na indústria em julho 5,3%, o que é bastante considerado principalmente em relação ao Brasil, ou seja, Santa Catarina cresce um pouquinho a mais do que no Brasil nesse momento, e também focado é aparelhos eletrônicos e informática, é o primeiro setor que mais reagiu, que mais vendeu, o segundo também é alimentos, ou seja, é consumo das pessoas que faz crescer, mas a indústria precisa crescer baseada principalmente na formação bruta de capital fixo. O que é isso? São os equipamentos para novos investimentos, a indústria realmente crescendo. O que a gente vê realmente é positivo, mas o forte crescimento ficou realmente por conta do ministro. Bom, Janine, mudando um pouquinho de assunto, ontem o governo federal conseguiu, vamos dizer, uma vitória no Congresso Nacional, que foi a aprovação da nova meta fiscal, que vai aumentar o rombo nas contas públicas, para 159 bilhões de reais aí, esse ano e no ano que vem. É uma vitória, do governo? É uma vitória do governo, porque reconheceu que realmente precisava aumentar a meta fiscal. Só que interessante que ontem, ao ser aprovado, já se traz a expectativa que ele vai romper novamente essa meta, que vai acabar gastando mais do que isso, porque hoje a gente vê que o Estado brasileiro, a gente vive um novo momento da crise. Qual é? A crise chegou definitivamente ao governo federal, a capacidade de pagamento está nos vários setores, enfim, tanto estadual quanto municipal, está cada vez pior a capacidade de pagamento. A gente viu ontem uma operação gigantesca para tentar recuperar o Rio de Janeiro. A gente vê os estados tendo dificuldade de pagar as contas, enfim, os municípios. Então, a crise agora repercute de uma outra maneira que é no setor público. E isso é muito grave ao mesmo tempo que a indústria reage. Então a gente tem o contraponto, a gente vai precisar ver nos próximos meses como é que isso vai ficar e o que o governo vai fazer. Certamente aumentar a meta fiscal implica também deixar o governo gastar mais. E de acordo com a economia política keynesiana, ele diz exatamente nesse momento, quando o governo entra em crise, é isso que a gente tem que fazer, o governo precisa gastar mais. Foi o que aconteceu no Brasil em 2009, quando o governo Lula injetou recursos na economia, deu incentivo fiscal e acabou realmente, a economia em 2010 já tinha retomado a linha de crescimento. Então a gente vê que é positivo, mas tem que ver que também em contrapartida entra a questão do endividamento do próprio Estado. Vamos acompanhar, porque o governo precisa gastar, mas gastar bem, Acompanhar e de perto, porque o que a gente vê é uma tentativa de economia de um lado, em cima dos setores, por exemplo, salário mínimo, etc., e por um outro, continua esbanjando em alguns setores e alguns recursos, Isso que a gente precisa
ficar atento. Com certeza, ficaremos vigilantes. Mais informações de economia com a Janine Alves na coluna Panorama, que a Janine tem todos os dias no Jornal Notícias do Dia, versão impressa, versão digital e também em ndonline.com.br. Janine, obrigado pela participação, bom dia para você.